E aí galera, beleza? Professor Renan Fagner voltando aqui com vocês mais uma vez para nós darmos continuidade aí às nossas aulas, tá bom? Nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar instruindo vocês a como instalar o simulador de redes no seu computador, tá bom? Porque a partir de agora nós vamos começar a montar uma rede local, né? Para isso nós precisamos instalar o simulador aí na sua máquina. Por quê? Porque até nesse momento aí de pandemia é importante que nós façamos aí os nossos trabalhos, né, com um software específico, simulando aí redes de computadores, e eu vou instruindo vocês ao longo dos momentos aí, dos próximos momentos, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu deixei já os dois arquivos na pasta, né? Compartilhei com vocês aí os arquivos, então se vocês tiverem um Mac ou um Linux, né? Um sistema operacional Windows aí, 32 ou 64 bits, eu deixei aí dois softwares para vocês baixarem, de preferência, né? O Windows 32 bits, 64 bits. Se vocês preferirem, né? Tiverem um outro sistema operacional operando na sua máquina, vocês podem entrar em contato comigo que eu compartilho os demais com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Vamos instalar o software. Nós vamos clicar aqui duas vezes em cima dele, né? Depois que vocês fizerem o download, se ele não estiver na pasta de download, vocês procurem aí onde foi salvo. Dá dois cliques aqui, né? No software. Ele vai pedir aqui, não sei se no caso de vocês vai fazer isso, né? Como eu tenho mais de uma conta no meu computador, ele pede aqui uma senha, né? Ele vai pedir para mim um usuário e senha aqui. Eu vou inserir esse usuário e senha. Se você tiver, vai fazer a mesma coisa. Se não tiver, ele já vai passar para essa próxima etapa. Você vem aqui, clica em aceitar, né? Concordar com os termos aqui. Normalmente, se você não concordar, ele não deixa você ir para o próximo, né? Tá vendo aqui no Next? Então, nós temos que concordar mesmo sem saber o que está sendo, o que está descrito aqui, tá bom? Depois eles vão falar para nós onde vai ser instalado esse software. Então está aqui ó, em Programs File, Package Trace 7.3, tá certo? Você clica em Next, Next. Aqui ele está perguntando se você quer criar um botão, né? Na verdade aqui está perguntando se você quer criar aqui um atalho na sua área de trabalho, né? Eu vou deixar para criar o atalho assim para ficar melhor para nós. Vou clicar em Next, depois Install. Ele vai fazer a instalação, certo? Pode ser que isso demore um pouco, então eu vou pausar o vídeo nesse momento aqui e vou voltar daqui a pouco quando tiver terminado de instalar. Beleza, pessoal, está terminando de instalar o software aqui, né? Vai trazer para nós aqui a mensagem de Finish, certo? Que ele está perguntando se quer startar, né? O Package Trace aí. Ele pergunta se você quiser fazer alguma modificação nele aí, você vai lá na guia de preferência, né? Mas nós não vamos fazer essa modificação agora não. Nós vamos startar aqui o software, tá certo? Aqui ele pede um acesso para nós, né? Para que eu possa utilizar aí, ou para ele fazer recursos aqui, né? Para poder manusear recursos do meu Fire, né? Do Fire da nossa máquina. Aqui a gente pode permitir que sim, caso nós precisemos aí fazer uma conexão aí com a internet, com outras redes externas, isso aqui vai nos permitir fazer isso, certo? Então você permite aqui, coloca a senha, se você tiver, né? E beleza. Nesse caso aqui, ele pede para você inserir uma conta, um usuário ou senha, certo? Se você não tiver esse usuário e senha aqui da plataforma Cisco, você pode clicar aqui, ó, continuar, no caso aqui, fazer login como convidado, tá bom? Você pode clicar aqui, ó, você será direcionado para essa página aqui, mas você pode voltar no packet aqui, que ele já vai estar, no caso aqui, depois que vencer, né, esses segundos aqui, ele já vai estar disponível para você manuseá-lo. Qualquer coisa, você cria um usuário e senha aqui também, que fica mais fácil para você fazer a manipulação aí no software, tá bom? Então, depois que nós baixamos aqui o software, né, com a cara nova aí dos demais, né, dos anteriores, nós temos que entender algumas ferramentas básicas, alguns conceitos básicos aqui do software. Primeiro, essa parte aqui de arquivos, né, options aqui, ferramentas, extensões, isso que é normal da mesma forma que você utiliza outros programas aí, né, se você precisar salvar, abrir, imprimir e assim por diante, né, como se fosse um Word, um Excel aí, né, um pacote Adobe qualquer, tá certo? Então você pode utilizar aqui desses ícones aqui para fazer
o que você precisa. O que mais nós precisamos saber aqui, pessoal, é nessa parte de baixo aqui, ó, que nós temos os nossos equipamentos, nós temos aqui os nossos cabos, né? Nós temos aqui todo o ferramental que nós vamos utilizar para simular mesmo uma rede de computador ou até mesmo uma internet, né? Uma WAN. Por quê? Porque aqui ele nos possibilita também trazer todas essas informações aí, né? Simular igual tem um íconezinho aqui, né? Simular como se fosse uma internet mesmo, né? Nós podemos fazer diversas configurações através dessa aplicação aqui, tá certo? Então aqui, ó, nós temos aqui os devices, né, que seriam os equipamentos da nossa rede. Quando você clica em cima deles, aqui embaixo aparece outras opções. Tá vendo aqui? Então eu vim aqui em equipamentos, eu tenho aqui, ó, roteadores. Lembrando que está tudo em inglês, né? Nós temos que trabalhar essa questão aí também. Nós temos aqui switches, né, que seriam os comutadores. Nós temos aqui hubs, se for o caso fazer o uso. Nós temos equipamentos wireless, tá certo? Sem fio para nós utilizarmos. Tem aqui a parte de segurança que nós vamos utilizar, alguns equipamentos aqui para segurança. E aqui nós temos mesmo um emulador, digamos assim, né? De uma internet, tá certo? Então, aqui nós temos algumas ferramentas. Nesse próximo ícone aqui na parte de cima, nós temos os equipamentos mesmo que a gente utiliza, por exemplo, um computador, né? Um tablet, aí, um celular. E aqui ele traz para nós aqui, ó, algumas opções, tá certo? Aqui de, né, servidor, de impressoras, de laptop, de computadores e assim por diante. Ele tem aqui a questão de home. O que seria home? Eu acho que eu já falei para vocês em algum momento sobre a questão da internet das coisas. Lembra até que você tem em sala de aula uma geladeira com internet, talvez, né, um fogão, uma cafeteira. Por quê? Por que está acontecendo isso, né, pessoal? Porque nós vamos ter aí, daqui a um determinado momento, diversos equipamentos que vão ser manuseados, né, através de internet, através de uma rede, né, de uma rede local, uma rede local, uma rede WAN e assim por diante. Tá certo? Até porque tem alguns comerciais que falam, né? Já pensou você programar sua cafeteira para ela fazer o café para você, por exemplo, às 7 horas da manhã, quando você acordar o café já está pronto, sem você precisar fazer uma outra coisa a não ser programar aquilo, utilizar aí de um equipamento que já tem essa programação? Pois é. Então, aqui nós temos essa possibilidade de fazer essas simulações aqui. Tá bom? Para esse primeiro momento, nós vamos trabalhar mais aqui, ó, tem uma questão também dos componentes aqui, né? A gente trabalha aqui podemos trazer a questão aqui como se fosse um Arduino, né? Para a gente fazer a programação das domóticas, né? Onde você tem equipamentos sendo manuseados, né? Através de automação aí dentro de casa e assim por diante, ou empresas, né? Assim por diante. Só que esse primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui com os equipamentos aqui mesmo, switch, roteadores, né, e assim por diante. E depois nós vamos trabalhar também com os equipamentos que seriam os equipamentos finais, né? Então seria aí computadores, desktop e assim por diante. Tá certo? Então, quando nós formos montar uma rede local, igual nós vamos fazer agora, nós vamos precisar, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 computadores, tá certo? E daqui a pouco vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Depois que eu colocar esses computadores aqui, a minha rede, né, para que a gente possa ter redes distintas, eu vou precisar de um switch. Então, vou vir aqui nos equipamentos novamente e vou escolher... Desculpa, nós vamos precisar de um roteador. Vou vir aqui nos equipamentos e vou escolher um roteador específico. Vou pegar esse 2901 mesmo aqui. Cada equipamento desse daqui, por exemplo, eu estou na aba... na aba aqui escolhida como switch. Roteador. Nessa parte aqui de roteadores, nós temos vários roteadores, cada um com uma versão diferente, desempenhando uma função diferente, com mais portas, com outros tipos de protocolos, mais robusto, menos robusto e assim por diante. A mesma coisa acontece na questão aqui, por exemplo, de switches, entendeu? De outros equipamentos wireless aqui também. Então, você tem aí vários equipamentos, como se ele estivesse aqui te dando opções de vários equipamentos. Equipamentos esses que nós vamos utilizar em algum determinado momento, né? Cada um aí em um momento específico, tá certo? Então aqui, eu vou precisar de 2 computadores, vou colocar aqui um roteador, tá certo? Nesse primeiro momento aqui, eu quero estar mostrando para vocês como se fosse uma rede local dentro da sua casa,
Tá certo? Eu vou até trazer para vocês aqui algumas informações. Aí aqui na parte de cima aqui, pessoal, nós vamos criar aqui um círculo com uma cor específica para que a gente possa começar a registrar aqui as nossas redes, tá bom? Para ficar melhor entendido, para ser mais didático aqui, tá bom? Então eu vou colocar essa parte aqui. Eu vou apertar ESC, né, para voltar aqui para a ferramenta de seleção. Não sei se vocês perceberam aqui, o cursor do mouse modificou, né? Depois eu vou escrever aqui uma nota, tá certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, rede local residencial, tá certo? Então, estou simulando aqui como se fosse uma rede local residencial, talvez a rede da sua casa. E aí nós vamos perceber que lá na sua casa ou na minha casa e tal, nós temos aqui um roteador que faz acesso aqui desse roteador para a provedora de serviço, né, de internet, tá certo? E daqui para dentro nós temos os nossos equipamentos. Ok? Faz sentido para vocês isso aí, né? Tá bom. Só que esse computador aqui, por exemplo, ele está conectado via cabo nesse roteador. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó, nós vamos clicar em cima do computador ou dos computadores, dos roteadores, assim por diante. Só que nós temos que inserir um cabo, um fio. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nessa parte aqui de Connections, tá vendo aqui? Quando eu clico em Connections, ele aparece para mim uns cabos aqui. E nós vamos trabalhando ao longo das próximas aulas essa questão. Por exemplo, quando eu clicar aqui quando eu chegar com o mouse aqui em cima desse ícone, o que ele mostra para mim aqui na parte de baixo, ó, tá vendo? 2901, na hora que eu ponho o ícone aqui, ó, ele fala para mim lá, ó, procurar, né, ou encontrar aqui automaticamente um tipo de conexão. Tá certo? Só que isso não vai ser o caso nosso no momento. No momento nós vamos entender o que está acontecendo aqui para depois nós irmos trabalhando. Se eu colocar aqui o mouse em cima do outro fio, nós temos um fio de console. O que é o fio de console? É o fio que vai diretamente do computador para o roteador ou para um outro equipamento, tá certo? Para você poder fazer a configuração dele. Ele tem uma função específica. Não é igual, por exemplo, um cabo de par trançado e assim por diante, tá certo? Depois nós temos aqui mais do lado, aqui nós temos o Cooper's Thread, né, Throw, que seria mesmo o cabo de par trançado, que ele tem 8 cabos entrelaçados entre si, fazendo 4 pares, cada um com cores diferentes, que nós vamos trabalhar isso aí em um outro momento. Eu vou explicar isso melhorzinho para você em outro momento, tá certo? Então esse aqui é o cabo de par trançado. Do lado dele, nós temos o cabo crossover, que ele tem praticamente a mesma função e especificação aqui desse cabo par trançado, porém as cores, né, a ordem das cores desse cabo é diferente. Então, por isso que ele desempenha um outro papel, e nós vamos falando sobre isso depois. Depois nós temos aqui a fibra ótica, tá bom? Depois vocês sabem que a fibra ótica ela não está passando mais energia elétrica pelo cabo, né, pelo cobre, e ele está passando sim sinais luminosos, né, sinais de luz aí por dentro dessa fibra, tá certo? Aqui do lado aqui nós temos os cabos de telefone, né, cabo coaxial, serial e assim por diante. Esses outros cabos aqui nós não vamos trabalhar tanto, nós vamos trabalhar mais esses 3 cabos aqui, que seria o par trançado, o cabo crossover, se assim for necessário, e a fibra ótica, tá bom? Na hora que nós estivermos falando efetivamente sobre os cabos, porque aqui eu estou trazendo um overview geral para você de como fazer a montagem, né, a criação aqui de uma rede, eu vou estar explicando melhor sobre esses tipos de cabos aqui, tá certo? Então, beleza. Depois que eu entendi um pouco, né, ouvi dizer um pouco aí sobre esses cabos aqui, eu tenho que conectar um computador, né, um cabo do computador aqui ao roteador, tá certo? Aí eu venho aqui no cabo par trançado, né, que é nesse preto aqui, nesse cabo com a cor preta aqui, que ele está, digamos que, com uma linha contínua, tá certo? Eu clico em cima dele, ó, você perceba que o ícone já modificou para um ícone, para um cabinho. Eu vou clicar aqui em cima do computador. Quando eu clicar aqui, ó, ele me mostra as portas que eu tenho. Olha aqui, eu tenho uma porta RS2, né, 232, eu tenho portas USB e tenho porta Fast Ethernet. Então, quando nós estivermos falando sobre
par trançado, nós sempre vamos, ou conexões aqui de redes, nós vamos sempre estar falando, ou a maioria das vezes, com a rede Fast Ethernet, né? Com a conexão Fast Ethernet, ou então Gigabit Ethernet. Lembrando que Fast Ethernet, só para vocês terem uma noção, Fast Ethernet ela vai de 10 a 100 megabits por segundo, e Gigabit Ethernet ela pode ir de 10 a 100 a 1000 gigabits, ou no caso, bits por segundo, tá bom? A taxa de transferência. Então, nós vamos clicar aqui nessa opção. Até porque, se nós clicarmos aqui no USB, por exemplo, ele fala para nós que esse cabo não pode ser conectado nessa porta, tá certo? Então, você tem que vir aqui, clicar no espaço específico. Lembrando, o cabo USB, ele tem um certo conector, tá certo? O cabo coaxial, por exemplo, ele tem um outro formato de conexão. Então, eles não se encaixam, não conseguem encaixar. É como se fosse um quebra-cabeça, não atende à expectativa. Então, você tem que conectar o cabo no local certinho. Depois eu vou estar mostrando para vocês a placa de rede junto com um cabo desse daí, fisicamente, né, que eu vou trazer aqui pelo laboratório, né, eu vou filmar no laboratório ali. Vocês vão perceber o que eu estou falando sobre essa questão das entradas, tá bom? Então, eu clico aqui na placa de rede do computador e vou clicar aqui agora em cima do roteador e vou instalar, ou clicar aqui em cima da porta Fast Ethernet ou Ethernet aqui do meu roteador também, tá certo? Então, ó, vou clicar aqui em cima e pronto. O que aconteceu? Já foi aqui feito a conexão. Daqui a pouco eu vou tocar em um ponto, pessoal, que é a questão da comutação dos pacotes. Então, por exemplo, normalmente na sua casa, o seu roteador ele já tem a função de fazer o roteamento dos pacotes, né, que é mandar esses pacotes para uma outra rede, mas ele também tem a função de ser o quê? O controlador, aquele equipamento central que interliga, né, faz aí aquela função da topologia em estrela, que todos os equipamentos têm que passar por ele. Então ele já tem aqui a função de comutador de pacote e também de roteamento de pacote. Quando nós estivermos falando sobre uma rede corporativa, digamos assim, ou empresarial, você vai perceber que nós precisamos utilizar outro equipamento aqui no meio para que possa ser melhor formado aí a rede, para que consiga obter as informações. Até porque esse roteador aqui, pessoal, se vocês perceberem, clicando em cima dele aqui, ou se eu apagar, né, esse cabo aqui, apaguei junto com o roteador, né? Vou colocar o roteador novamente aqui. Se eu inserir novamente aqui o cabo, ou tentar conectar o cabo aqui no roteador, se vocês perceberem aqui, ó, ele só tem duas opções para o Fast Ethernet. Então, pensa, se eu tivesse 3 equipamentos na minha casa, eu já não consigo conectar diretamente a esse roteador, né? Que está tendo essa função aqui de roteador. Aí, eu vou mostrar uma questão para vocês, é o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho uma entrada do meu roteador, né? Para esse computador específico, tá certo? E a outra entrada, como estamos lidando aqui com um roteador, essa outra entrada tem que ser conectada para a rede externa à minha casa, por exemplo. Tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, digamos que eu tenha outro computador aqui ou outro roteador nessa parte, essa rede estará se comunicando com outras redes e assim por diante. Tá certo? Vou apertar a tecla S aqui para tirar isso daqui e vai ficar desse jeito aqui por enquanto. Eu vou tirar esse computador daqui para me trazer um outro referencial para vocês aqui, uma outra informação, que é o seguinte. Quando eu fiz a conexão aqui desse cabo, né, desse link de comunicação entre essa máquina e esse roteador, vocês perceberam que aqui, né, na descrição ali, ficou vermelho. Por que ficou vermelho? Lembra? Inclusive eu falei para vocês na resolução dos exercícios. Porque eu tenho 2 equipamentos interligados por um link de comunicação, porém eles não estão na mesma rede, eles não estão configurados, entendeu? Para conversar entre si, para que eles estabeleçam uma conexão. Para isso eu tenho que criar uma rede. Quando eu vou criar uma rede, pessoal, eu preciso que de um número de IP, de uma identificação dessa máquina. Eu preciso de uma máscara de rede para saber que essa identificação faz parte de uma rede específica. E eu preciso de um gateway. O que é esse gateway? É a saída dessas informações para redes desconhecidas ou outras redes.
logo mais vocês vão entender melhor essa questão aí, tá bom? Só para vocês ir entendendo mais ou menos o processo, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui para vocês darem uma olhada. Quando eu clico em cima do computador ou mesmo do roteador, ele me abre essa aba. Essa aba aqui, ele mostra para mim como se fosse o equipamento físico, tá certo aqui, ó, vocês estão vendo aqui. As suas entradas, tá vendo aqui? Você tem uma entrada aqui para fone de ouvido, para uma, né, para um cabo de Fast Ethernet aqui, ou Ethernet, cabo do conector RJ45, você tem outras entradas aqui e assim por diante. E você também tem aqui o botão de liga e desliga. Não sei se dá para perceber na tela certinho, aqui você tem um LED, né, ligado. Se eu clicar no botão, o LED apagou. Quer dizer que a máquina está desligada. Se eu clicar no botão de novo, quer dizer que a máquina está ligada. Então perceba que ele está simulando mesmo como se fosse aqui um computador de verdade. Então se em algum determinado momento eu fazer alguma pergunta para você, te mostrar uma foto dessa daqui, você perceber que essa luz aqui está desligada, por exemplo, né, que não está mostrando aqui algum sinal luminoso, você tem que configurar. Tá certo? Você tem que ligar o equipamento e fazer a configuração correta. Beleza. Aqui do lado aqui, ele mostra para mim as entradas, né? Que seriam as portas aqui do meu computador. E nós vamos perceber aqui, ó, que eu tenho uma porta 3G, 4G, tá vendo? Se for habilitada. Eu tenho uma porta aqui, ó, Fast Ethernet, né? Que seriam as portas aqui, os hostname, digamos assim, tá certo? Então aqui, nessas portas aqui que nós vamos fazer as configurações necessárias, tá bom? Então como eu estou fazendo aqui a parte de configuração de rede, outra questão aqui também do lado aqui é o módulo, ó. Tá vendo esse módulo aqui? Isso aqui é um módulo sem fio, né? Se a gente perceber aqui, ó, nós temos aqui um módulo sem fio, no caso uma placa de rede sem fio. Para que eu possa retirar esse módulo daqui, ó, quando eu arrasto ele para o lado, ele não me dá essa opção. O que eu tenho que fazer? Desligar a máquina, e aí agora ele me dá a opção, por exemplo, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui na parte mesmo da parte dos atributos ali, que ele vai nos permitir desconectar ou tirar, né, daqui essa placa, ó lá, tirar a placa daqui e inserir uma outra placa, tá certo? Posso vir aqui agora, colocar essa placa aqui sem fio e pronto, já consegui modificar a conexão aqui do meu computador. Lembrando que quando eu troquei a placa aqui, assim, automaticamente, inclusive, o cabo saiu daqui, né? Só que nós não vamos utilizar esse, eu vou tirar ele daqui, vou trazer aqui o Fast Ethernet novamente, cadê ele aqui? Aqui. Certo? Vou ligar aqui o computador novamente e pronto. Vou fechar essa tela aqui, ó, o cabo sumiu, vou ter que acrescentar o cabo aqui novamente, ó lá, ó, aí já virou Gigabit Ethernet, tá vendo? Então vou clicar aqui novamente. Beleza. E aí eu vou clicar no computador para fazer a configuração. Então eu vou vir aqui em Config. Olha só, quando eu apertar em configuração, ele traz para mim aqui, ó, interface, tá vendo? Interface seriam as placas também. Então eu tenho a placa Gigabit Ethernet, porque tem só uma, e eu tenho a placa aqui Bluetooth. Então como eu quero configurar essa, eu vou clicar em cima dela, ele vai me dar essas opções aqui, ó, Gigabit Ethernet, estou entendendo, né, que é a placa de rede. Ela está ligada, tá vendo aqui? Se eu desligar isso daqui, ó, ela não vai operar, tá bom? Ela tem aqui bandwidth aqui, né, que seria a capacidade dela aqui de trafegar os dados. Então tem aqui, ó, 1000 megabits por segundo, 100 megabits por segundo ou 10 megabits por segundo. E olha aqui, duplex, half duplex e full duplex, ele está no automático, tá vendo? Então, como é um cabo de par trançado, ele vai estar enviando e recebendo cada um, né, em um momento específico, mas ele também pode operar aqui na questão do full duplex, tá certo? Mais para baixo aqui, nós temos a questão aqui, ó, IP Configuration, que seria a configuração do IP. IP nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, que é a identificação, um protocolo de identificação de cada equipamento em uma rede, tá certo, pessoal? Então aqui no IP address, né, ou no endereço de IP, eu tenho que colocar aqui um IP válido, né? Depois nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouco também mais para frente, que ele tem que ser um IP válido, um IP que seja um IP particular ou um IP que seja público, tá certo? Então nós vamos colocar aqui um IP restrito, particular, que normalmente é para as redes que nós temos nas nossas corporações, no caso nas nossas residências e assim por diante, tá bom? Então, esse aqui é um IP de classe C, 192.168, vou colocar aqui .0.1
10, tá certo? E se eu apertar a tecla Tab, automaticamente ele traz para mim aqui ó, a minha máscara de subrede. Essa máscara de subrede aqui, pessoal, ele está falando que eu tenho aqui, ele fala para mim, né, a máscara de subrede quer dizer que eu estou identificando aqui que 3 octetos desse número aqui, digamos assim, né, 3 octetos desse número está destinado às redes. E um octeto está destinado aos hosts, aos equipamentos, para endereçar os equipamentos. Então, eu tenho somente aqui 255 possibilidades de fazer o endereçamento para para os computadores nessa rede, tá certo? Então, esse número aqui, com essa máscara de subrede, só pode ir de 0, tá certo? Até 255. Nós vamos tratar sobre essa questão de IP, né, máscara de subrede, gateway mais para frente. Pode ficar tranquilo. Aqui eu estou só fazendo um overview geral, que é para mim ir mostrando para vocês como é que nós vamos trabalhar esses assuntos. Isso aqui é o real, isso aqui é na prática. Mas nós temos que ter a base teórica para poder ir trabalhando com isso daí. Tá certo? Então, vem comigo, hein? Não me deixa sozinho, não. Beleza. Depois que eu coloquei aqui, então, o IP e a máscara de subrede, eu já consigo fazer aqui, por exemplo, essa máquina conversar com outro equipamento que esteja na mesma rede. Então, olha só, ela tem que estar com a mesma máscara de subrede, tá certo? E aqui a mesma faixa de IP, tá certo? Então, nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouco. Beleza, então se aqui é 192.168.0.10, eu posso fechar essa parte de configuração do computador e vou vir aqui agora no meu roteador, na mesma parte de configuração, vou vir aqui na placa que eu inseri aquele fio, tá certo? Vou clicar em cima dela e vou fazer a mesma configuração. Não sei se vocês perceberam aqui, a configuração do computador, quando você clica aqui na parte aqui da placa de rede, ele já vem habilitado automaticamente a placa, tá certo? Já no roteador, não, ela vem por default, né, assim, por padrão, ela vem desabilitada. Então, você habilita essa porta, tá certo? E vem aqui e insere um IP para ele também, porque todos os equipamentos em uma rede precisam de uma identificação. Então, você vem cá e coloca 92.168.0.1. Certo? Porque em vários momentos a gente coloca como roteador, né, sendo o primeiro IP dessa rede, ou mesmo sendo o último. Não é uma questão de convenção, não, né? Assim, padronizado mesmo, assim, inclusive com documentos disso, mas é uma questão de convenção, né? Então, normalmente aí os técnicos de TI, eles colocam assim, ou o primeiro ou o último IP da rede como sendo o do roteador, tá certo? Depois você tem que colocar na mesma máscara de subrede, então você dá um tab aqui, ele já vem para cá, ou então você teria que colocar 255.255.255.0. Professor, mas eu não sei o que significa esse 255.255.255.0 não. Eu vou te explicar tudo depois. Pode ficar tranquilo, tranquilinho aí. Eu só estou te mostrando como é que acontece a configuração mesmo de uns equipamentos na sua rede, tá certo? Então, depois que eu fiz essa configuração aqui, pessoal, o que acontece aqui, ó, as duas máquinas, deixa eu fechar essa tela aqui também, as duas máquinas agora já estão verdinho aqui, tá vendo? Estava vermelho anteriormente, agora já está verdinho. Quer dizer que essa máquina já consegue se comunicar com essa máquina, tá certo? E como que eu sei isso através de uma rede? Por exemplo, se eu vier aqui no computador, vier na parte de desktop, vier aqui na parte de prompt de comando, tá certo? Ou mesmo que fosse o terminal aqui, mas no prompt de comando aqui, e fazer, perguntar para esse IP desse roteador se ele está ativo na rede, né? Perguntar se esse endereço é válido, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou digitar ping, tá certo? 2 espaços, e vou clicar, e vou colocar o endereço daquilo que eu quero perguntar, que é esse roteador, que é o quê? 192.168.0.1. E eu aperto Enter. Quando eu apertar Enter, não sei se eu já mostrei isso aqui em sala de aula para vocês, ele remete aqui, ó, replay, né? O replay aqui, ó, resposta de 192.168.0.1, né? No caso, 32 bits, um tempo de 1 milissegundo, tá certo? Essa máquina enviou 4 pacotes, obteve 4 respostas. Então, aqui ele fala aqui, ó, a estatística desse comando, desse ping, foi o quê? 4 pacotes enviados,
4 pacotes recebidos, nenhum pacote perdido, então tem 0% de perca. Quer dizer, então, que essa comunicação está beleza. Essas duas máquinas conseguem conversar entre si. Daqui a pouco, em outro momento, eu vou mostrar para vocês que eu vou simular aqui como é que eu posso dizer? Um servidor de arquivos, como se fosse um Google da vida, um YouTube. Eu vou colocar aqui uma página, né, sei lá, do Google, do Globo.com, do Wall.com, Facebook.com, diferente. Quando eu estiver simulando isso daqui, nós vamos vir aqui, né, na barra aqui, por exemplo, do seu prompt de comando, né, ou até mesmo aqui no web browser, né, no seu navegador aqui de internet, eu vou colocar aqui, por exemplo, o e-mail, ou no caso, o endereço, tá certo? Quando eu apertar aqui em Go, ele já vai trazer para mim aqui a resposta da página que eu solicitei. Da mesma forma que você consegue manusear aí, né, a internet hoje em dia, com os equipamentos que nós temos, pelas configurações que nós temos. Beleza, pessoal? Então, aqui nós vimos então a configuração, né, 2 equipamentos aqui conversando entre si na mesma rede. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou parando por aqui para não, né, estender demais esse vídeo, mas é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos começar a simular as redes aqui. E eu tenho que trazer essa base teórica para vocês, tá certo? Então, aos poucos, nós vamos trazendo essa base teórica. E o que eu vou deixar para vocês fazerem, no mínimo, tá bom? Para essa semana só, para esse começo de semana que vem eu vou postar mais. O que nós vamos ter que fazer para ser entregue na outra semana, que é a nossa atividade, né? Vocês vão ter que baixar o programa, colocar ele na sua máquina, rodar e fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, tá certo? Só que uma das coisas que eu vou pedir para vocês é o seguinte, depois que eu fiz o programa aqui, pessoal, eu tenho que vir aqui em File, de arquivo, no caso, né? E eu vou vir aqui, ó, em salvar, tá certo? Eu vou vir em Save ou Save As, vou colocar o nome aqui, ó, vou colocar primeira aula, simulação. Tá certo? Vou colocar simulacão aqui. Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, tá certo? Beleza. Ele tá me falando aqui, ó, que eu só posso salvar 3 arquivos se eu não tiver uma conta, tá certo? Isso aqui, como é só pra gente estar treinando mesmo, eu vou falar como sim, depois a gente vai criar o usuário e senha lá, tá certo? Então vou clicar aqui, OK. Vou vir aqui na área de trabalho, ó, o meu software já foi, a minha aplicação aqui, né, o meu aplicativo já foi salvo. Olha, tem aqui o tamanho aqui de 38,5 KB. Aí, lá eu vou disponibilizar a atividade para você e você vai colocar esse arquivo, você vai inserir esse arquivo lá nas configurações lá, tá certo? Você vai fazer o upload desse arquivo aqui para o Moodle, tá certo, pessoal? Então, vou ficar aguardando vocês a fazer esse processo aí. Eu vou estar vendo direitinho aqui, se for muito complexo, assim, se a gente tiver alguma dificuldade, algum problema com relação a esse software aqui, por causa ali, né, da quantidade de arquivos que nós podemos salvar, ele também limita a gente aqui uma quantidade de tempo, né, que eu posso estar online. Se for difícil aqui para a gente criar um usuário para ficar utilizando, o que nós vamos fazer? Eu vou distribuir para vocês uma outra aplicação, né, o próprio Packet Tracer, uma aplicação que ela aí não tem esse problema, né, porque é uma versão um pouco mais antiga, ela não tem essa necessidade da gente estar logando no caso, no servidor central aí da Cisco. Certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, vão treinando, vão se aperfeiçoando nessa questão aqui, que durante um certo momento e durante um certo tempo do nosso curso, nós vamos trabalhar bastante com essa questão de simulação de redes. Tá certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, até mais, fui!